Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no Leitor em Desespero. No desespero de hoje, gente... Tô rouca. Eita. Pera. No desespero de hoje, gente, vamos falar sobre as leituras de janeiro. Finalmente... trazendo pra vocês aqui as leituras do mês de janeiro. Já estamos em março, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de março, meu último dia de férias. Que tristeza. Finalmente, tô gravando as leituras de janeiro, né? Então, assim, foram 5 leituras. É um número bom até. Ano passado eu tava lendo, assim, 2 ou 3 livros por mês. Eu ainda consegui manter janeiro e fevereiro 5 por mês. O meu ritmo de leituras não é muito rápido e eu também não tenho tanto tempo pra ler. Então, assim, pode ser que tenha mês que eu venha aqui pra falar de um livro lido ou de 2. Nenhum, pode acontecer também, tá? Espero que ano que vem, esse ano eu termino uma das minhas faculdades, eu faço 2. Então, espero que ano que vem eu consiga ler mais, né? Porque, enfim, tem livro pra dar pra vender aqui. Então, quero ler mais. Começando a falar dos meus livros lidos, então, em janeiro. Foram muitas leituras boas, tá? Apesar de serem só 5, foram leituras muito boas, muito proveitosas. Só que como eu li em janeiro, pode ser que eu não lembre detalhes mais das leituras, porque eu tenho dom de, assim que eu fecho o livro, apaga da memória. Eu lembro assim, gostei, foi bom. Não gostei, não foi tão bom assim não. Detalhes a gente esquece bem rápido, tá? Então eu vou tentar gravar os próximos vídeos de lidos assim que terminar o mês, pra eu conseguir trazer mais detalhes pra vocês. Mas, começando então, a minha primeira leitura de janeiro foi Baixo Esplendor, do Marçal Aquino. Esse livro aqui foi a leitura do Clube do Livro de janeiro. Dezembro e janeiro, eu acho. Do Clube do Livro aqui da minha cidade, de Itapira. Marçal Aquino é um escritor nacional e ele nasceu bem pertinho aqui da minha cidade, nasceu em Amparo. Então foi muito legal conhecer, eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar do outro livro dele, que é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, algo nesse sentido, que eu ganhei também, eu ganhei de Natal ano passado, eu já tô super curiosa pra ler. O pessoal fala que o outro é melhor do que esse aqui. Aqui a gente tem a história de um policial que ele precisa se disfarçar, como que fala, gente? Ele precisa... esqueci a palavra, mas enfim, ele precisa entrar ali em um disfarce e entrar em uma máfia. Mas você parece um policial, não pode ir assim. O que vai fazer? Então ali ele vai começar a descobrir algumas coisas, ele vai começar a se envolver com as pessoas ali da máfia. Durante aí, ó, a operação que ele vai fazer, ele vai se apaixonar pela irmã do principal mafioso, aí, do principal ladrão. E aí ele vai se envolver, então, nessas coisas de amizade e de amor. Já avisei que vai dar merda isso. Enfim, tem muita coisa legal aqui nesse livro. É bem novelão brasileiro, sabe? Olha só pra vocês verem como a escrita é bem abrasileirada, só aqui pelo trechinho da parte de trás. Um tira se infiltra em uma quadrilha de ladrões de carga e, durante a operação, as fronteiras entre quem ele acredita ser e o personagem que criou ficam cada vez mais borradas, sobretudo quando se apaixona pela irmã do chefe do bando. Este caso de amor movido a... eu não sei se o YouTube me corta se eu falar isso. E fadado ao desastre, conduz uma trama eletrizante que coloca em questão valores como ética, confiança e amizade. Gente, incrível. Porém, eu não consegui me envolver tanto assim com a história. Eu achei muito boa, a escrita muito brasileirada, sabe? Mas eu não consegui me envolver tanto assim, porque ele pica muito a história, não vai e vem temporal. E aí, às vezes, você se perde nesse vai e vem temporal, se ele tá falando de agora, se ele tá falando de antes, se ele tá contando a história de outras pessoas. Então, no meio da história, ele vai dando uns picotes pra contar as histórias de outras pessoas, pra contar mini contos dentro da própria história, sabe? E eu achei isso muito legal. Só que nisso eu acabei me envolvendo mais com os personagens secundários desses mini contos que estão inseridos aqui no livro, do que na própria história do personagem principal, que é o Miguel. O Miguel, na verdade, não é o nome dele. Miguel é o nome
de disfarce dele, que ele usa ali pra se infiltrar. E eu achei muito, muito legal, gente. Ah, ele escreve depois de 16 anos. Após 16 anos, Marçal Aquino retorna ao romance policial, que foi o gênero que o consagrou mesmo, né, na literatura brasileira. Eu gostei muito de conhecer a história, gostei muito de conhecer a escrita dele. Principalmente a escrita dele foi uma delícia de ler. O livro é bem rápido de ler. Apesar de eu não ter me envolvido tanto assim, foi muito rápido de ler, é bem fluido, sabe? E gostei bastante, bastante mesmo. Tem algumas coisinhas picantes aí pro meio, mas bem assim, novelão mesmo, sabe? Gostei bastante, recomendo. Eu acho que eu dei 3,5, eu acho que eu dei 3 estrelas e meia, mas por conta dessa confusão que eu fiquei e de eu não ter me comovido tanto, de eu não ter me envolvido tanto com a história. Mas ainda assim, recomendo muito a leitura quem quiser conhecer e quero muito ler o próximo livro, o outro livro do autor também, que eu já tenho aqui. Próxima leitura. Eu não lembro a ordem que eu li os livros, tá, gente? Mas eu vou falando conforme tá aqui. Eu só lembro que aquele ali foi o primeiro. Mas enfim, em janeiro eu também li Os Segredos que Guardamos. Os Segredos que Guardamos foi um livro que foi enviado pelo Intrínsecos no mês de novembro de 2019 e eu ainda não tinha lido. Muitos dos Intrínsecos eu ainda não li, então pode ser que eles apareçam com frequência aí nos próximos meses. Os Segredos que Guardamos é um livro que conta a história do livro... Esqueci o nome do livro, gente. Ai, lembrei. Dr. Zhivago. A história do livro que conta a história do Dr. Zhivago, gente. Gente, juro, isso aqui... incrível, sério, ele tá sempre em promoção, ele tá sempre super baratinho e é um livro incrível. Gente, sério, comprem, porque é muito bom. Quando você começa a ler, você se mistura na história, você se mistura aqui. Quando eu comecei a ler, eu não queria parar, porque esse livro é uma grande fofoca. Quem gosta de livro de fofoca, gente, leia esse livro aqui, que ele é pura fofoca. Porque o que acontece? O livro se passa na Guerra Fria, certo? Quando a gente tinha ali União Soviética e Estados Unidos em lados opostos. União Soviética que tava bem ferrenha ali no aspecto cultural, então você não podia falar mal da sua pátria, você não podia se expressar abertamente, você não podia ter as suas opiniões, bem ditadura mesmo, né? E os Estados Unidos ali, por outro lado, querendo acabar com essa voz calada que os russos tinham ali, os soviéticos, né? E como que isso acontecia? Pode contar esse babado agora. Os Estados Unidos tinham uma inteligência, no qual essa inteligência atacava a Rússia de modo cultural, certo? Então eles contrabandeavam essas obras, esses autores de dentro da União Soviética muito sorrateiramente para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos eles publicavam essas obras e de lá, de novo, eles infiltravam essas obras para a população soviética. Meu Deus, e aí? Para que o governo não soubesse que essas obras estavam entrando ali, que essas obras estavam atacando o seu governo. Então, de modo muito frio mesmo, essa guerra acontecia, esse ataque acontecia de modo bem por baixo dos panos. E aí, nessa inteligência americana, a gente tem ainda muito machismo, certo? Ainda os homens eram os predominantes ali nessa inteligência. Então, os homens é que tinham a inteligência ali para fazer parte do planejamento, dos ataques e enfim. As mulheres, onde que elas entravam nessa Guerra Fria, nessa inteligência? Elas eram as datilógrafas. Elas eram muitas vezes espiãs, às vezes eram espiãs, porque o feminino tinha o poder do charme, tinha o poder de persuasão, então elas eram treinadas como espiãs e datilógrafas e mensageiras. E enfim, essa era a parte feminina nessa inteligência. Mas nisso, elas ficavam sabendo de todos os segredos. Então a gente tem duas faces aqui do ponto de vista americano da inteligência, do feminino lá dentro, como as datilógrafas e as espiãs e as mensageiras. Com todos esses segredos, elas tinham muita parte nisso, mas que não eram reconhecidas
Porque, ela é uma mera datilógrafa, mas ela tá ali no cantinho ouvindo tudo que tá acontecendo. Ela é uma mera mensageira, mas ela tá de olho em tudo, ela tá sabendo também de tudo que tá acontecendo, ela sabe de todos os seus segredos. E aí a gente começa a descobrir como que tudo isso acontece. E do ponto de vista russo, do ponto de vista soviético, a gente tem o desenvolver ali do autor. Então a gente tem ali o desenvolvimento do Boris com a Olga. A Olga era editora dele, então o Boris, ele tem ali esse manuscrito, ele tem essa história que ele quer publicar. Ele leva aos editores e tudo mais. A Olga é quem vai ser a editora dele. E eles vão começar a se envolver. Sim, o Boris era casado e ele começa a se envolver com a editora dele. Mentira! Juro por Meu Deus! Mas isso não é spoiler, isso não é segredo, isso tudo é real, tá? Muito do que tem aqui nesse livro é real, é inspirado em fatos reais. A autora fez uma enorme pesquisa, no final do livro tem aqui uma bibliografia enorme contando sobre os livros que ela usou para fazer essa pesquisa. Então ela desenvolve esse livro a partir da pesquisa que ela fez e da história real de romance do Boris e da Olga. Como nesse meio nasceu o Doutor Zhivago, uma das maiores obras da literatura russa e que teve grande importância ali no meio da Guerra Fria. Gente, isso tudo é contado entre um vai e vem temporal, entre um vai e vem de pontos de vistas, mas sem ficar confuso. Ele deixa muito explícito quando ele tá mudando de ponto de vista e quando ele tá mudando o cenário. E as histórias se encaixam, então tem um momento que o ponto de vista americano com o russo se encaixa, as histórias que eles estão contando de diferentes pontos se encaixam. E é muito legal, gente. Muito, muito bom. Muito legal conferir também como tudo isso aconteceu, como esse meio político, esse meio de guerra acontecia. Porque tem muita coisa que conta como acontecia por baixo dos panos mesmo, sabe? Como os esquemas, como o ardilo acontece. Ardilo é uma palavra? Todo o homem ardiloso, sabe? Acontece, o manipulador. Muito legal, gente. Então, recomendo demais a leitura. Eu acho que esse aqui foi a minha melhor leitura do mês de janeiro, assim, de longe. E pode ser um dos concorrentes à melhor leitura aí do ano também, porque eu gostei demais dessa história e recomendo muito que vocês leiam. Próxima leitura, temos Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Já tava esquecendo o nome do livro que tá na minha mão. Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. Era uma estrela mirim, uma atriz mirim ali, estadunidense, que todo mundo conhece pelo famoso programa de TV iCarly. Carlinhos, espera aí! Traz mais shake pra mim. E aí, o que muita gente não sabia é o que acontecia, né? E o que acontece com muitos dos atores mirins. A Janet, então, ela nunca teve o sonho de ser atriz. O sonho, na verdade, era da mãe dela. E a mãe quer que a filha realize esse sonho dela, né, gente? E isso não acontece só com atores, mas com muita gente, né? Os pais querem que os filhos realizem os sonhos que eles tinham quando eles não puderam realizar. E isso acaba trazendo tantas outras coisas que, enfim, a gente sabe, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho disso na própria vida. Mas aqui, então, a Janet vai realizar o sonho da mãe de ser atriz. Então, desde pequenininha, a mãe começa a manipular a filha para que a filha entre no meio hollywoodiano. Então, a gente vê como que era o relacionamento das duas. Era um relacionamento abusivo, era um relacionamento muito pesado. A mãe também era bem surtada, vamos dizer assim. Ela era muito surtada, gente. Não tem condições a mãe dessa garota. Não tem como. My mom was always very vocal about, like, it's good when you play younger roles. Who knows what your career will be like once you can't play these younger roles. Like, we need to get you on a hot streak while you're prepubescent, that kind of talk. A mãe era manipuladora, a mãe era ardilosa, sabe? Ela vivia numa casa com a mãe e o pai, os avós e os irmãos. Então era uma casa que tinha muita gente ali. A mãe tinha muitos distúrbios, um deles era acumular coisas, tanto que a gente vê aqui que ela não dormia na própria cama, porque a cama dela tava cheia de tralha, gente. Ela vai dormir no chão da sala, entendeu? E aí a gente vai descobrindo todas essas nuances do que acontecia na vida dela, tudo o que ela passou pra ela chegar onde ela chegou, mas que ela não queria ter chegado. Quem queria era a mãe. I was on a show that I thought was
trash like I just did. I just thought, this is so shitty. This is so bad. I don't want to go onto this overlit kids show set and like scream my lines and just like, whoa, Carly! Like everything just felt just so ridiculous. Então, é muito chocante, é muito tocante. Você se vê em muitos momentos da história querendo abraçar a personagem, sabe? Mas em todos os momentos, ela nunca odiou a mãe dela. Talvez no final ela sinta um pouco disso, quando ela começa a perceber o que realmente tá acontecendo, porque durante toda a vida dela, na verdade, ela amou a mãe dela e ela queria agradar a mãe. Ela queria que a mãe soubesse que ela tava ali, porque, na verdade, quando ela tentou enfrentar a mãe chorava, a mãe surtava, a mãe entrava em desespero. E ela, não, mãe, não, eu quero sim, eu quero ser atriz, eu quero fazer teatro, eu quero fazer dança, eu quero fazer canto, eu quero fazer luta, porque ela acabava fazendo de tudo. A mãe queria que ela soubesse fazer de tudo pra ela entrar no meio, ali, no meio hollywoodiano, sabe? É muito pesado. Chega um momento que ela começa a aprender, ela aprende a chorar. Não que ela aprende a chorar, mas ela chora, assim, facilmente, pensando em situações extremas, sabe? Não vou ficar falando muito, porque é interessante descobrir essas situações por meio do livro, por meio da história. Então, não vou ficar falando de tudo que acontece aqui, mas saibam que tem muitos gatilhos. Gatilhos pra estupro, gatilho pra abuso mental, abuso psicológico. Então, quem tem problemas com essas coisas, vão ficar esperto. Tem também gatilhos de anorexia, gatilhos para distúrbios alimentares, né? Então, ela desenvolve anorexia, ela desenvolve bulimia. I wasn't aware that my mom was teaching me anorexia. You know, she gave me stacks of diet books, she weighed me, she measured my thighs with a measuring tape to make sure that they weren't bigger than previous weeks. Like, very intense stuff. E nisso, ela começa a ter esses distúrbios alimentares, ter problema com peso, com imagem, e enfim, gente, é muito forte, muito chocante. Apesar disso, a escrita dela é muito fluida, ela escreve como se fosse em prosa mesmo, em diálogos, como se a história estivesse acontecendo ali, como se ela estivesse escrevendo uma história ficcional mesmo, sabe? Então, a escrita é fluida demais, você lê muito rapidinho, apesar dos temas pesados, dá pra ler super rápido, os capítulos são curtos, tem alguns saltos temporais ali, né, que ela passa de uma idade para outra, contando as situações entre as idades da vida dela e como no final ela supera todo esse trauma, como ela ainda está superando, como ela ainda tá passando por todos esses traumas da vida dela. Eu dei 5 estrelas, tá? Mas não pela história, porque eu acho que julgar a história de uma pessoa não cabe a nós, mas mais pelo modo como ela trouxe essa história, de um modo muito fácil da gente ler, de um modo muito fácil da gente enfrentar com ela. Então eu dei 5 estrelas pela escrita, pela diagramação, edição, enfim, mas por isso mesmo. Mas gostei muito, assim, 5 estrelas, favoritada, acho que eu favoritei também, muito legal. Próxima leitura do mês de janeiro foi Heartstopper, terceiro volume, Um Passo Adiante. Gente, Heartstopper é um dos meus favoritos da vida, os 2 livros eu li os outros 2 ano passado. Uma das minhas metas pra esse ano, igual foi ano passado, é ler um quadrinho ou uma graphic novel ou um mangá por mês, porque eu tenho bastante e eu acabo deixando de lado pra ler os livros em prosa. Então, uma das minhas metas pra esse ano é ler um quadrinho ou uma graphic novel por mês. Além de que são leituras rápidas, leituras que ajudam bastante aí no dia a dia nosso, que já tá bem corrido, né? Enfim, ano passado eu li o primeiro e o segundo, esse ano eu li o terceiro, que está pra sair de adaptação, ainda esse ano também, só ainda não tem data definida pela Netflix. Então aqui a gente tem o Nick e o Charlie em uma viagem, eles vão fazer uma viagem escolar, e nessa viagem muitas coisas aí vão acontecer, o romance entre eles vai se desenvolver, e gente, é muito gostoso ver todo esse romance, toda essa amizade, tudo que eles precisam enfrentar aqui. É um livro bem de enfrentamento e de abertura, sabe? De um passo novo mesmo, um passo adiante, um passo novo que eles vão tomar no relacionamento deles. E é muito gostosinho acompanhar. Não vou ficar falando porque uma que esse é o terceiro volume, né? E se eu for ficar falando muito dele, eu acabo falando dos outros 2. Então não vou falar muito. Mas, gente, é uma delícia. As amizades dele, os personagens, aqui a gente tem mais dos amigos dele também se desenvolvendo nessa viagem. Eles vão pra Paris, eu acho. Eles vão pra Paris com a escola.
E é muito, muito, muito gostosinho de ler. Eu dei várias risadas. Terminamos com o coração quentinho, como os outros livros deixam a gente com o coração quentinho também. E eu tô muito ansiosa pra conferir a adaptação do 3º volume. E comprei hoje o 4º volume. Tá em promoção na Semana do Consumidor por R$30. Achei um valor ok. Porque essas HQs são carinhas, capa dura, né, gente? Então não tem muito o que a gente fazer. Espero ler o volume 4 logo também, logo trago por aí. Minha última leitura do mês de janeiro foi A Árvore dos Desejos. Em janeiro eu tinha começado vários livros, mas eu não tava levando muitos pra frente, então eu falei, não, eu quero terminar mais um, eu quero fechar janeiro com 5 livros. E aí na minha faxina que eu tava fazendo, eu separei esse livro aqui, que ele foi um livro que veio de brinde em alguma das caixinhas do Intrínsecos. E, gente, ele é lindo. A capa dele tem uns brilhinhos, sabe? É lindo. Ele é capa dura também, ele é bem fininho. Ele tem, acho que 200 e pouquinhas páginas. E ele é cheio de ilustrações, textos curtinhos, capítulos curtinhos. Mas é uma delícia de história, gente. Aqui a gente tem uma árvore dos desejos. Ele é um carvalho de uma rua ali, de um bairro. Ele fica entre 2 casas. Esse carvalho tem muitos moradores, tem muitos animaizinhos. Então essa árvore é um imenso bairro de animais, sabe? E esses animais têm vida, esses animais falam, esses animais percebem o que tá acontecendo ali ao seu redor, do mesmo modo que a árvore. A árvore, então, tem anos e anos e anos e anos de existência, centenas de anos, né? Ela cresceu ali com uma outra família que mora de frente. Essa árvore dos desejos, na verdade, ela traz uma cultura de um outro país. Então, em determinado dia do ano, essa árvore recebe desejos. Então, o pessoal traz os papeizinhos amarrados em tecido e eles amarram nessa árvore os desejos das pessoas, não só do bairro, mas da cidade inteira, vem ali fazer desejos nessa árvore. E é muito bonitinho, gente, sério. É uma história gostosinha, rapidinha. Eu li assim em um dia, porque tem muita ilustração, texto curto, enfim. O nome da árvore é Red, de vermelho, porque ele é um carvalho, né? E, enfim, 1º de maio, todos os 1º de maio as pessoas amarram em seus galhos fitas ou tiras de tecido com mais diversos pedidos, sonhos e anseios. E aqui a gente vai ver, então, o desenvolver de uma amizade entre 2 crianças. Uma criança que é recém-chegada ali no bairro, recém-chegada em uma dessas casas que faz divisão com a árvore. E essa criança sofre um certo bullying, sofre um certo preconceito ali pelo bairro, pelos amiguinhos. E na casa ao lado também tem uma criança. E essa árvore vai tentar unir essas amizades. Só que tem um problema, a árvore não pode interferir em nada. Ela vai de modo ali com os animaizinhos tentar fazer isso, tentar trazer essa amizade junta, porque ela quer realizar um último desejo. Mas aí vocês vão ter que descobrir por quê, vocês vão ter que descobrir o como, vocês vão ter que descobrir o que tá acontecendo ali, que ela quer realizar o seu último desejo. Na verdade, ela nunca realizou desejos, né? Ela recebe os desejos, mas ela pensa, poxa, acho que agora tá na hora de eu agir, acho que agora tá na hora de eu realizar um desejo. Mas ela não pode interferir. Ai, gente, sério, eu terminei chorando com o coração, assim, quentinho. Ele deixa o coração quentinho, sabe? Mas ele traz tantas coisinhas, assim, eu enchi ele de marcação, gente, sério. Bom, gente, relevem minha cachorra latindo ao fundo, porque ela fica louca com pessoas. Mas, olhem essa frasezinha. Ocos são a prova de que uma coisa ruim pode se transformar em uma coisa boa com a dose certa de tempo, cuidado e esperança. Gente, sério, leiam esse livro que é a coisa mais fofurinha da vida, vocês vão amar essa historinha aqui. É uma fábula, né? É uma fábula. Então, ai, amei. Dei 5 estrelas favoritas. Bom, gente, então essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Foram leituras excelentes. Assim, não tem nenhum que eu tenha me arrependido de ler, sabe? Que eu tenho falado, nossa, podia ter gastado tempo lendo outra coisa. Mas não, foram todas leituras muito boas. Minha cachorra continua latindo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber minha opinião mais a fundo sobre alguma dessas coisas, vocês me avisem. Deixa aí no comentário, vocês já leram algum desses livros? Vocês gostaram? Vocês têm opiniões divergentes sobre esses livros? Bora trocar ideia. Ou também vocês podem me seguir no Instagram, me seguir no Scooby, me seguir no TikTok. Leitora em Desespero em todas as redes. Deixem o curtir no seu vídeo, se inscreve no canal. E é isso, gente. Beijo, beijo e até depois.